Meninas, tudo bem? Deixa eu botar meu fone. Que bom que vocês estão aqui de volta, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a divisão da pré-história, tá certo? Aí está a identificação da escola, né, o professor, e a gente vai trabalhar hoje um pouquinho dessa divisão que é tão importante para a evolução da nossa espécie, tá certo? Eu vou deixar lá no YouTube esse vídeo, tá? Com essa explicação para que vocês possam olhar, enfim, entender um pouquinho, depois tentar fazer as tarefas lá na plataforma, tá certo? Fiquem tranquilos, vai dar tudo certo, tá? E vamos começar. Olha só, o que define o homem? O que define o homem é a sua espécie, né? Ele é considerado como o Homo sapiens. O que é o Homo sapiens? É o homem que sabe. É o homem que sabe a sua diferença em relação aos outros seres vivos e também aos outros seres próximos ao ser humano, tá bom? E essa diferenciação, ela permitiu que o Homo sapiens começasse a produzir cultura, que é um elemento importante nessa evolução científica, biológica e cultural do próprio ser humano, tá? E aqui nós temos um pensador francês chamado Michel de Montaigne, que vai estabelecer um conceito de cultura muito interessante. O que ele falou? Que, na verdade, cada qual considera bárbaro o que não se pratica em sua terra. Ou seja, sempre consideramos bárbaros aquelas pessoas que não falam a nossa língua, que não praticam a nossa religião e por aí vai. Tá? Mas é dessa diversidade cultural que o homem se estabelece enquanto ser. Tá? Aqui nós temos uma outra pergunta, o que é cultura? Né? Edward Burne Taylor. E ele é bem específico, porque afirma que o homem é o único ser possuidor de cultura. De todos os animais da Terra, o homem é o único ser capaz de produzir cultura, e que isso faz parte da sua evolução. Tá bom? Continuando, vai ser bem rápido para não ficar cansativo, tá? E aí nós vamos entrar na pré-história. A pré-história é dividida em três grandes momentos, tá? O primeiro momento é chamado de Paleolítico, é onde o homem ele começa a se destacar dos outros animais. O segundo momento é o chamado de Mesolítico, que é o momento em que o homem ele vai começar a produzir determinados produtos ou determinados bens, instrumentos que vai permitir ele compreender melhor a si mesmo e compreender melhor os outros seres vivos, tá? Ela é compreendida entre 5 milhões e meio de anos antes de Cristo. Tá? O paleolítico ele é interessante porque é nele que o homem ele vai começar a produzir uma coisa muito importante também dentro da própria cultura, que é a chamada tecnologia. Né? Ele vai produzir objetos, né, que irão permitir ele caçar, se defender, né? Objetos que irão permitir ele o quê? Se diferenciar dos outros animais. Por quê? Porque ele não tinha força. Ele teve que usar a cabeça para criar esses instrumentos, né? Produzir esses instrumentos para que ele pudesse dominar a natureza e também os outros animais que o cercavam. Tá? Nós temos aí três momentos dessa produção de instrumentos arqueológicos. Paleolítico, ó, de 5 milhões e meio a 10 mil anos antes de Cristo. Tá? O homem ele vivia nas cavernas, né? Ele dependia basicamente da natureza para sobreviver, para se alimentar. E ele vai tentar dominar o fogo, né? A palavra paleolítico vem do grego paleo, que significa velho, e lítico, o mesmo que pedra, ou seja, velha idade da pedra, tá? É nesse momento que os seres humanos eles se distanciam dos outros animais, por quê? Porque eles tomam uma postura ereta, né? Eles ficam em pé. Essa é a grande diferença do ser humano para os outros animais, tá? Aqui nós temos aqui uma imagem, né, de hominídeos do Paleolítico, né? Ou seja, ele andar em pé já é uma diferença em relação aos outros seres, né? Ali ele vive em bandos, né? Ainda está à procura ali de uma forma de se alimentar, tá bom?
Ó, aqui nós temos aí esses seres pré-históricos vivendo em comunidade, né? Eles dependiam basicamente da natureza, né? Eles não conseguiam ainda produzir o seu próprio alimento, eram seres nômades. Mas aqui a gente já identifica que eles conseguiam já fazer representações de animais nas paredes das cavernas, né? O homem domestica o fogo, né? O fogo ele vai ser essencial para a sua evolução, tá? E ao mesmo tempo também que ele domina o fogo, ele vai produzir a arte rupestre. São aqueles símbolos, aqueles desenhos pintados nas paredes das cavernas, tá? Saindo do Paleolítico, nós entramos no Mesolítico, que foi de 10.000 a 8.000 anos antes de Cristo. Nesse período aqui, o homem ele já está mais desenvolvido. Ele já consegue pensar de uma maneira mais racional em como sobreviver, né, em como se aquecer, né, em como dominar a natureza. É uma transição, como está aí, é um período de transição entre a idade paleolítica e a idade que vai vir à frente, que é o neolítico. Aqui nós temos uma grande diferença, que o homem já se torna um ser sedentário, ele já vive no seu próprio ambiente, ele não precisa sair dali para outros locais, tá bom? Neandertal, sobreviventes da Era do Gelo, ou seja, a evolução da espécie humana ela não foi igual em todos os locais do planeta, principalmente na Europa, na Ásia e na África, tá? Nós temos aqui o homem de Neandertal, que viveu ali na Europa, tá? Que também era um ser que estava em franco desenvolvimento, tá bom? E agora acho que a gente vai entrar no Neolítico. Aqui nós temos já uma outra gravura, ó, que representa eles vivendo aí próximo ao rio, né, à procura de alimentos, enfim, já constroem as suas próprias casas. Eles não dependem mais das cavernas, tá certo? Ou seja, o homem está em franca evolução. Ó, tudo isso associado ao início da agricultura e da pecuária fizeram com que a sociedade humana fosse gradativamente tornando-se sedentária, fixo, preso a determinada região, tá? E aí, saindo do Mesolítico, nós vamos entrar na última fase da pré-histórica, chamada de Neolítico. Neo é novo, lítico é pedra, ou seja, a pedra nova, né? Ou a pedra polida, como alguns chamam, que vai de 8.000 a 4.000 anos, tá? Esse é o período talvez mais importante dessa evolução, porque é quando o homem ele começa realmente a ter a consciência de si. Ele domestica aí os animais que nós conhecemos hoje, né? Cachorro, o gato, bom. Sociedade neolítica. Por que ficou branco? Ah, foi. Então, olha só, ele já consegue criar ali parecendo com uma cidade, né? Um local onde muitas pessoas conseguem viver, né? Já surge a ideia de religião, que já tinha surgido até anteriormente. Mas a ideia de religião, né, a ideia de espírito, ela surge aí com mais força no chamado neolítico. O homem já pensa em seres que seriam responsáveis por sua própria vida, né, por sua própria sobrevivência. Tá? Ó, aí nós temos uma outra gravura aí, ó, as habitações já são mais desenvolvidas, né? Já vemos aí vários animais. Então, o neolítico ele é importante porque ele permite o ser humano, né, o homem, se distanciar ainda mais dos outros seres humanos que também já existiam, né? E permite também ele ter uma consciência, permite ele pensar melhor em como sobreviver, né? Já não tão dependente da natureza. Então, nós temos mais aqui uma habitação, né? No Neolítico é quando surgem as primeiras sociedades, né? As primeiras tribos, né? Vinculadas pelo sangue, pela religião, né? Eles perceberam que eles só conseguiriam sobreviver se eles vivessem em sociedade. O homem é um ser que só consegue sobreviver se ele viver em sociedade. Isso é muito importante.
aí, ó, já aí uma divisão de tarefas, né? As mulheres fazem determinadas tarefas, os homens fazem outras, tá? Ó, eles já conseguem o quê? Produzir o seu próprio alimento, é um arado. É quando o homem ele consegue perceber que se ele produzir na terra, né, se ele conseguir produzir o seu próprio alimento, ele vai ter uma vida, né, maior, uma vida mais longa, tá certo? É quando se inventa também a roda, né? O arado, que todo mundo conhece. Nós temos alguns objetos criados no Neolítico, né? O homem já consegue se representar, né? Ele consegue se ver fora de si, tá? E a partir dessa visão ele vai pensar de uma maneira mais racional, tá certo? Que ele já consegue o que? Importante, foi no Neolítico que se consolidou o que? A introdução dos metais, é também chamado, o Neolítico também é chamado de Idade dos Metais. É quando o homem ele descobre que se ele fundir alguns elementos minerais, ele consegue produzir o bronze e depois o ferro, tá? Então ele vai conseguir descobrir uma evolução tecnológica importantíssima que permitiu a ele o quê? Produzir, criar objetos de ataque, objetos de defesa, objetos de produção agrícola, tá bom? Idade dos metais, importantíssimo. E aqui, por final, a gente tem uma gravura aí, já praticamente de uma cidade. Eles já conseguem o quê? Criar uma cerca, né? Eles já vivem de uma maneira ali mais independente, tá? Eles já conseguem o quê? Criar uma estrutura, uma organização que permitia a esse homem que viveu aí há 8, 10 mil anos atrás sobreviver de uma forma mais segura, né, em relação à natureza, tá? Então, meninos, essa é a divisão da pré-história, né, contada de uma forma bem resumida, tá? Assistam o vídeo que eu postei, assistam aos slides que eu postei, tá lá na plataforma. Ele vai te ajudar a entender que são esses slides aqui, tá? E faça a leitura do livro, me parece que o capítulo 2 do livro, tá? Eu vou colocando aí pelos próximos dias as atividades para vocês fazerem, realizarem, tá? As atividades elas serão realizadas pela plataforma do Google Sala de Aula, tá? Façam bem feito, tá? Leiam para que a gente possa levar o nosso conteúdo aí de uma maneira mais interessante, tá bom? Fiquem bem e até a próxima.